Olá, uma boa tarde para todos. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho de 2022, o 154º dia da contagem regressiva. Faltam 211 dias para o cara da Casa de Vidro deixar o Palácio do Planalto. Dê um like ou dislike se ainda não fez a inscrição no canal, faça agora e veja se o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e a hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso. O assunto que estarei trazendo hoje é: indicado por Bolsonaro ao STF, Cássio Nunes Marques derruba duas decisões do TSE em um único dia. Ministro devolveu o mandato a deputado federal José Valdevan de Jesus e suspendeu a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini. Meu comentário. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico do assunto, que é sobre a decisão tomada pelo 10% de Jair Bolsonaro no STF, Cássio Nunes Marques, conforme Jair Bolsonaro falou em vídeo. Veja o vídeo. Você pode ver, eu indiquei um para o Supremo. Então, vamos desconsiderar o presidente, né, que só em caso extremo, que tem uma participação mais ativa dele, são 10 que decidem lá. Hoje eu tenho 10% de mim dentro do Supremo. Não é que eu mande no voto do Cássio, não é que eu mande no voto dele, mas o que eu podia apresentar naquele momento, né, para o Senado, quem vota no Supremo não sou eu, quem vota é o Senado. Era o Cássio. Quando você fala em pautas conservadoras, ele já pediu vista de muita coisa que tem que ver com conservadorismo. Porque se ele apenas votasse contra, ele ia perder por 8-3, né? Ou 10-1. A gente não quer perder por 8-3, 10-1. A gente quer ganhar o jogo ou empatar. E ele está empatando esse jogo. Tá? Jair Bolsonaro já tem 20% dele quando indicou o terrivelmente evangélico e ex-ministro da AGU, André Mendonça, e conseguiu aprovar sua indicação no Senado Federal. Isso ficou bem claro para ser seu serviçal no STF e agradar a bancada evangélica na Câmara e os líderes evangélicos no toma lá da cá gospel. Jair Bolsonaro nunca foi democrático, sempre usou a política com propósito ditatorial e chegou a cogitar ocupar o Supremo Tribunal Federal, STF, com tropas das Forças Armadas para destituir os 11 ministros da Corte. Isso ocorreu em uma reunião no Palácio do Planalto, realizada no mesmo dia em que o ministro do STF, Celso de Mello, decidiu tornar pública o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. A informação é da revista Piauí.
Isso só não aconteceu porque os seus ministros, generais de pijama, o dissuadiu da decisão. Foi Augusto Heleno que teria dito que não era o momento para a intervenção militar no STF. Voltando ao assunto principal, que é indicado por Bolsonaro ao STF, Cássio Nunes Marques derruba 2 decisões do TSE em um único dia. Veja o vídeo. A decisão do ministro Cássio Nunes Marques, ela abastardou a supremacia do Supremo. É como se o Supremo estivesse contra o próprio Supremo e contra o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o ministro, numa decisão individual, ele anula, ele suspende a decisão do colegiado do Tribunal Superior Eleitoral. E como há colegas dele que integram, ele próprio integra agora o TSE, então ele é um desrespeito generalizado, causou muita estupefação essa decisão do ministro. Eu falava com um dos ministros do Supremo, o ambiente é realmente de muita perplexidade com a decisão do Cássio Nunes Marques. E isso abriu uma crise no Supremo Tribunal Federal, porque ele suspendeu sozinho os efeitos de uma sentença do colegiado do TSE, que havia cassado por 6-1 o mandato do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini. E ele é acusado de difundir notícia falsa sobre urnas eletrônicas em 2018. Então, agora, nesse momento, disseminada a sensação no Supremo de que o Nunes Marques está agindo em parceria com o Bolsonaro para desacreditar a justiça eleitoral e para torpedear os seus colegas, sobretudo o Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE a partir de agosto. O Alexandre de Moraes, ainda nesta semana, apresentou essa decisão do TSE de cassar o Francischini como uma decisão emblemática, é uma decisão inédita, o primeiro caso de difusor de notícia falsa punido pela Justiça Eleitoral. E o Alexandre de Moraes vinha apresentando esse caso como uma sinalização de que o tribunal vai ser muito duro, a Justiça Eleitoral será muito dura com quem difundir notícias falsas agora na eleição de 2022. E o Bolsonaro, com a velocidade de um raio, ele se serviu da decisão do Cássio Nunes Marques para elogiar o ministro, que é a sua toga de estimação, e para espinafrar o TSE de novo, com toda aquela lenga-lenga que caracteriza o discurso do Bolsonaro sobre o sistema eleitoral eletrônico. Então fez isso lá na live dele, deitou e rolou com essa matéria-prima que o ministro dele, de estimação no Supremo, entregou de bandeja. Então, na expressão desse ministro com quem eu conversei, o ministro do Supremo, ele diz que ficou muito evidente que há uma tabelinha, essa foi a palavra usada pelo ministro, entre o presidente e o Nunes Marques. E, nesse momento, o presidente do Supremo, Luiz Fux, está sendo aconselhado a submeter rapidamente ao plenário a decisão do Nunes Marques, antes que não precisa nem esperar por recurso. Acha que tem que levar direto para o plenário para rever rapidamente essa decisão. Há um receio de que o Nunes Marques segure essa liminar dele. Ele decidiu sozinho liminar uma decisão provisória, com um efeito dessa magnitude, né? Então, tem o receio de que ele segure no gabinete ou que submeta a decisão à segunda turma, que é integrada só por 5 ministros, não por 11, como seria o plenário. E esse é o quadro, é um quadro de crise, foi criado por uma decisão monocrática, provisória, e que quebrou a perna dos ministros do TSE que estavam apresentando esse caso do Francischini como um caso exemplar a ser utilizado agora como um parâmetro para punir, inclusive o Bolsonaro, se continuasse com a sua prática usual de propagar notícias falsas nas redes sociais. O Alexandre de Moraes disse, vai para a cadeia quem fizer isso agora na eleição de 2022. Aparentemente, o Cássio Nunes Marques
em parceria com o Bolsonaro, está querendo tirar do peito do Alexandre de Moraes a estrela de xerife, Fabiola? Gente, quando o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, suspendeu 2 decisões do TSE no Tribunal Superior Eleitoral, que são: a primeira é do magistrado devolveu o mandato ao deputado federal José Valdivan de Jesus, o Valdevan 90, do PL, mesmo partido de Bolsonaro, e suspendeu a cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini, União Brasil, do Paraná, sendo que todos dois foram condenados por crimes eleitorais, bem como o primeiro, Valdivan, que integra o mesmo partido de Bolsonaro, teve o mandato cassado por abuso de poder econômico no pleito de 2018. O segundo, Francischini, aliado de Jair Bolsonaro, teve o mandato cassado em outubro do ano passado por ter publicado um vídeo com fake news nas redes sociais, afirmando que as urnas eletrônicas haviam sido fraudadas. O vídeo foi divulgado no dia das eleições de 2018. O ministro Cássio Nunes Marques foi indicado para o STF pelo atual ocupante do Palácio do Planalto. E a gente sabe que ele sempre agiu no STF atendendo ao seu chefe. E nesse caso dá para se ver nitidamente a ordem de Bolsonaro na tentativa de causar uma desordem nas instituições para tumultuar o pleito eleitoral, pois foi justamente um dia após o ministro do STF, que é o vice-presidente do TSE e que será o presidente do TSE nas realizações do pleito eleitoral de 2022, em que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, afirmou na terça-feira, dia 31, que o candidato que divulgar fake news nas redes sociais capazes de influenciar o eleitor deve ter o registro cassado. No discurso, Moraes citou decisões da Corte no ano passado que se refere aos 2 deputados que balizarão a postura de toda a justiça eleitoral, ou seja, seria tomado como jurisprudência no julgamento de casos que haja uso de desinformações na campanha eleitoral, que agora foi de água abaixo, a não ser que o Ministério Público recomende ou o presidente do STF, Luiz Fux, coloque para nova votação pelo plenário do STF e seja derrubada essa decisão monocrática de Cássio Nunes. Para finalizar, Jair Bolsonaro tem apenas 20%, se referindo aos 2 ministros que foram indicados por ele, Cássio Nunes e André Mendonça, dele no STF, e já está causando esse tumulto. Já pensou se ele tivesse mais? Já tentaram aprovar a proposta de emenda à Constituição, a PEC 159/19, apresentada pela deputada Bia Kiss, PSL-DF, volta a fixar em 70 anos, que hoje é 75 anos a idade para a aposentadoria compulsória dos ministros
do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União. Evidentemente, para Jair Bolsonaro, pudesse indicar mais 2 ministros do STF em lugar dos 2 ministros que vão se aposentar em 2023, quando completarão 75 anos. Nome do ministro: primeiro, Ricardo Lewandowski, mês e ano de aposentadoria, maio de 2023. Indicação: indicado por Lula em 2006. O segundo é Rosa Weber, mês e ano de aposentadoria, outubro de 2023. Indicado por Dilma Rousseff em 2011. Até o próximo vídeo.